História. Exatamente. Opa! Estamos aqui no Cacá Pod. Quero saber se você está gostando, porque a gente só recebe gente que a gente admira aqui, que tem história de verdade para contar. E que detalhe, né? Que também fez novela. Hoje, por exemplo, a gente está com ela, Suzy Camacho. Obrigada, nossa! Adorei essa introdução, essa apresentação maravilhosa. Adorei te conhecer, Cacá. Gostei muito do teu podcast. Achei que tem muito conteúdo. Então, eu fiquei muito feliz e honrada com o seu convite, viu? Eu que fico feliz e honrada. Nossa, agora eu fiquei mais ainda você falando que assistiu, Sim. que gostou, porque é o seguinte, a gente está começando, né? Sim. Tá caminhando. E aí tem uma Suzy Camacho aqui, os outros também, atores que vieram. Gente, é o que eu sempre falo. Eu só tô, graças a Deus, lidando com um ídolo e com pessoas que realmente tem que celebrar mesmo a vida. Antes da gente entrar lá, a Suzy falou uma coisa, que ela disse o quê? A minha vida, eu não tenho do que reclamar. Não. Eu só tenho a agradecer. É verdade. Nossa, eu sou muito grata à vida, porque tudo foi acontecendo de uma maneira assim tão natural, e uma coisa que parecia ruim sempre era boa. Uma porta que se fechava, abriam-se outras. Então, eu tenho assim um testemunho de vida maravilhoso. Para compartilhar com as pessoas, para elas terem fé e esperança de que tudo vai melhorar. E que detalhe, mulher guerreira, porque tem uma profissão, tem outra, sempre se reinventando, né, Suzy? Nossa, sempre. Comecei sempre muito cedo a trabalhar. Eu comecei com 7 aninhos de idade. Na verdade, eu começava a declamar com 3, 4 aninhos. Como é que é? Peraí. Você tinha 3, 4 anos de idade. Exatamente. E aí você declamava poesia? Poesia, lógico que poesias curtinhas, compatível com a idade, mas eu declamava. Eu tenho até uma foto que depois eu vou mandar para você, que eu estava com uma uvinha assim na frente e eu falava sobre as propriedades da uva. Ai! Com 3 aninhos. E tá com o microfone assim, eu segurando, a pessoa segurando e eu declamando, porque eu era muito pequenininha. Porque eu continuo pequenininha. Mas vem cá, da onde, por exemplo, você tinha 3 anos de idade, a sua mãe é que te incentivava a isso? Ou vinha de você mesmo? Vinha de mim, mas tem uma história bonita. Minha mãe cantava na Rádio Nacional. Ela tem uma voz, até hoje, minha mãe está com 88 anos, tem uma voz belíssima. Olha. Como ela é portuguesa, da Ilha da Madeira, ela cantava muito fado. Ai, que lindo, e gente. O fado, gente... É a coisa mais linda do mundo, maravilhoso, fado. porque ele é um lamento. É um lamento mouro, porque foram os mouros que trouxeram para a Península Ibérica. Então, e ela canta, até me arrepia. E eu sempre ouvia minha mãe cantar desde pequenininha. E aí tinha essa veia artística, que era da minha mãe. O meu avô, ele era maestro em Portugal. Ele também teve uma história maravilhosa. Meu avô estava estudando medicina em Coimbra. Isso, gente, em 1800 e bolinha. Que era assim, Coimbra, para quem não sabe, até hoje é uma referência em termos de universidade. Todo e mundo medicina, mais ainda, porque... O processo seletivo lá é bem diferente do nosso. Para um aluno entrar na Universidade de Coimbra, ele não é visto só no momento da vida dele, no vestibular. Não existe esse vestibular. É o desempenho dele analisado até o final do que seria o ensino médio. É feita a média desta vida para ver se ele tem capacidade para entrar numa faculdade. Então, eu acho até muito mais justo. Porque não é a partir de uma prova. Não é um momento só, não é uma prova. Porque naquele dia você pode não estar bem. Não é? E a ansiedade, então eu vejo como sendo muito mais justo. É feita uma análise do teu histórico. E então, você hoje? foi dedicado... hoje eu já não sei, porque eu tô meio afastada de lá. Mas era assim. Até pouco tempo. Então, aí, seu avô... Aí, olha só a história. Eu falo que a minha vida, a vida dos meus pais, dos meus avós, é uma coisa assim de livro. Aí, ele foi passear na Ilha da Madeira,
porque ele estava em Lisboa, ele era lisboeta. Foi passear na Ilha da Madeira, conheceu a minha avó, que era viúva, muito jovem, porque por problemas de saúde, tinha uma série de doenças na época, epidemia, ela perdeu o marido. Acho que foi até com a gripe espanhola, salvo engano. E ela tinha 2 filhos. O irmão da minha avó apresentou o meu avô, que eles eram amigos. O que aconteceu? Ele se apaixonou, abandonou a medicina para viver na Ilha da Madeira, que isso, imagina, em 1800 e pouco, era um lugar super pequenininho. Abandonou tudo por amor e se apaixonou, casou com a minha avó e depois teve a minha mãe lá na frente. Gente, que história linda. Não de é amor. linda? De amor. Abandonou tudo por ela. E outra coisa, ele era o único que recebia o jornal que vinha de Lisboa. Ele era assinante do jornal. Era o único jornal que ia para a Ilha da Madeira para ele ler. Gente. Não é demais? Não. E os livros, eu tenho livros dele em francês, e aí ele virou alquimista no sentido de fazer uma série de coisas químicas. Então, meu avô sempre foi para frente. Minha mãe puxou ao meu avô. Sempre foi uma mulher de vanguarda. Eu falo que eu sou a velhinha, ela é a jovem. Ela tá 1000 anos à frente. Eu ponho certa coisa, isso não tá bem para você? Põe assim, põe assado, põe aqui. E ela com o sotaque português, né? E ela é muito para frente. E aí, voltando, ela começou a cantar. Não cantava de maneira profissional como é hoje, né? Ela cantava porque todo mundo achava a voz dela muito bonita, convidava. Na Rádio Nacional ela foi e olha como ela conheceu meu pai. Ai, gente, eu tô falando muita coisa. É que é uma história tão linda. Não, a gente fica... Sabe que a gente fica assim, vidrado, Suzy? Porque é assim, a gente tá te ouvindo, é uma história linda mesmo. Dá um filme. E é legal, porque quando a gente pega toda a história da nossa família, aí a gente entende toda a nossa vida. Isso tudo para chegar por que nós somos artistas. Né? Porque eu fui para essa área. Minha mãe era vizinha do meu pai na Ilha da Madeira. Só que eles tinham bastante diferença de idade, 12 anos, 13 anos. Então, ela era bem jovenzinha e ele era mais velho, se cumprimentavam. Diz que ela foi numa senhora alemã e foi ler a mão. Sabe essas coisas? Sei, quem não tinha, né? Aquelas coisas de curiosidade. Aí, diz que a senhora olhou assim e falou assim, vais te casar não aqui neste país, vais casar atravessando o mar, o oceano, olha só. E com uma pessoa que já deste a mão várias vezes. Isso, ela tinha 13, 14 anos, que é aquela coisa de jovenzinha. 13, 14 anos. Ela veio para o Brasil, ela já tinha 18, 19 anos, que ela veio fazer uma visita para um tio que tinha carta de chamada, porque você não podia sair do país se você não tivesse uma carta de chamada. Olha só como eram as coisas difíceis. Hoje a gente vive numa facilidade. O que é carta de chamada? Desculpa. Carta de chamada era um convite de alguma pessoa, um parente seu, em algum país, aí você teria o direito de sair... De visitá-lo. Era uma ditadura. Nossa! Ok? Então, e assim foi. O meu tio fez a carta de chamada, deu a passagem, ela veio de navio e aqui ficou na casa do meu tio. Numa das festas, porque sempre tinha festas portuguesas, ela foi na igreja de Santa Terezinha. Ela disse que estava lá e, de repente, viu alguém lhe bater assim no ombro e viu que era o meu pai. Meu pai, não tinham nada, eram só amigos. Só que aí ela já estava mais velha, né? E o meu pai cumprimentou, mas Glorinha, tu estás aqui, Glorinha? Tu estás aqui? Ai, sim, estou aqui viajando, tal, vivem os parentes e tal. E aí... ela sentiu que ele estava olhando para ela, ela estava com uma amiga, disse que loira, muito bonita. Aí, então, disse que ele falou assim com ela, me passa o teu endereço, o teu contato, né, que eu gostaria de falar contigo. E ela, nada. E ela empurrava a amiga para o meu pai. Aí, disse que a amiga deu o contato, né, e algum tempo depois ele foi procurá-la e aí disse que queria realmente, foi pedir em namoro, e começou e casaram.
Quer dizer, lá de Portugal, ele se encontrou aqui. Imagina Brasil, gente, que isso aqui é enorme. Como é que vai se encontrar no mesmo dia, num horário, juntos ali? Podia ter sido antes, depois, podiam não se ver. Por isso que eu falo que tem que ser, não é? Quando tem que ser, não tem como. E daí eles estavam aqui e ela, cantora. E aí ele disse aquela coisa, né? Ah, não gostaria muito que cantasse. Aquelas coisas que eram naturais para a época, né? E então falou, não, quero que tu cases comigo e não precisas fazer mais nada, quero construir uma família contigo. E assim foi. E aí você, com 3 anos de idade, já tinha essa veia artística. Menina, e a sua mãe, então, incentivava. Ela sempre gostou. Mamãe sempre gostou. Então, e aí eu fui... como eu sempre fui, assim, muito miudinha, mas muito delicada, me convidavam para fazer desfiles, entendeu? Para tirar fotografia com as roupinhas, que não fosse um manequim. E numa dessas situações, me convidaram para fazer parte de um concurso de beleza, que era Mini Miss São Paulo. Gente, Mini Miss. Mini Miss. Todas as meninas até 9, 10 anos de idade. E aí a gente desfilava, declamava, tinha a roupa que era de gala, tinha a roupa que era uma homenagem que a gente fazia. Eu fiz capitã da Marinha de Guerra Brasileira. Olha Entrei isso. marchando com uma espada, fiz lá, ganhei. Ninguém esperava. Agora quem é? 73, que era o meu número. Aí eu entrei e foi um sucesso. E dali, Ivani Ribeiro me achou assim, porque eu tinha um rostinho muito delicadinho, sempre gostei de cabelos longos, né? Ivani Ribeiro falou que era para eu fazer um teste para ver a minha aptidão. Menina, Como é que ela te viu? Ivani Saiu Ribeiro, muito... gente, é uma das maiores autoras do Brasil de telenovela, né? Exatamente. Da época de Janete Claire, Dias Gomes, grandes autores, né? Exatamente. Ela me viu porque foi muito divulgado, teve muito notícia em jornal, revistas, televisão, foi filmado. Então ela viu e falou, olha que menina... Por isso que eu falo, minha vida é uma coisa linda. As coisas vão acontecendo sem esperar. Imagina como é que ela ia me descobrir vendo alguma coisa de um trabalho que não tinha nada a ver com o universo ser vai artista. te proporcionando. Vai. Né? Por isso que eu falo que a gente tem que entender os sinais da vida, né? Verdade. E aproveitar todos os sinais que a vida nos dá. E aí ela me convidou, falou assim, gostaria que você fizesse um teste. Nunca vou me esquecer, foi na TV Record, com o Valdemar de Moraes, que era um grande diretor, infelizmente já partiu. E eu fiz o teste. Fui aprovada entre 2.000 crianças. 2.000 crianças. Caramba! Desculpa, mas mesmo quantos anos você tinha? Nessa época, uns 7, 8 anos. E segurar essa sua cabeça? Mas eu sempre fui mais velha, sabe? Mais amadurecida do que a minha idade cronológica. Tipo, você tinha um pezinho no chão. Sempre muito pé no chão. Sempre fui, assim, de estudar muito, de ficar sempre muito dentro de casa. Nunca fui de muitas amigas. Não, eu converso com todo mundo. Eu sei, eu digo assim... eu sou um pouco assim, eu te entendo. Então, eu converso, sou, assim, amiga de todo mundo. Super simpática com todo mundo, mas você é você tem sua vida. Exatamente. Eu sou um pouco assim. Nunca fui de namorar, que era uma coisa também que chamava muita atenção, porque imagina, na televisão, o que a gente tem de assédio, né, de pessoas que têm interesse, enfim. Então, sempre fui muito certinha. Essa foi a verdade. E aí, o que aconteceu? Ivani me viu, falou, fui lá, fiz o teste. Aí eu fiz a primeira novela, que foi na TV Record, chamada Vidas Marcadas. Olha. Com Laura Cardoso, Rodolfo Maier, Jussara Freire, um elenco assim maravilhoso. E eu fazia uma portuguesinha, fazia com sotaque. Veja só. Sotaque. Com sotaque. Coisa mais fofinha. E decorar texto, decorava com facilidade? Minha mãe me auxiliava. Ela lia e eu ia ouvindo. E aí eu ia gravando. E aí assim foi. Depois dessa novela, já fui para a TV Tupi, porque a Ivani já me mandou para lá para fazer todas as novelas de Ivani Ribeiro, eu fazia. Todas. A Ivani Ribeiro, gente. Nossa. A Viagem Profeta, Ai, Aritana. Profeta.
Aritana foi na Band. Não, a Aritana não foi na Band, foi na Tupi. E depois é que fez na Band ou não? Com A o Aritana fez na Richelli Band? e a Bruna Não sei. Lombardi. Não, esse foi na TV Tupi. Não sei se depois passaram na Band. Talvez alguma coisa eu acho assim. que sim. Ou eu tô confundindo, talvez. Não Pode sei. ser. Mas foi fantástico. Foi quando a Bruna encontrou o Richelli, eles namoraram e se casaram. Foi nessa novela. Com a E Aritana. também foi Ivani Ribeiro que descobriu Bruna Lombardi como atriz. Porque até então ela era a maior modelo de todos os tempos. Porque ela é muito linda, né? perfeita. Até hoje. Até hoje. E a Ivani falou, nossa, e olha, vai ficar um casal muito lindo. E o Richelli também era um boneco. E também tá lindo até hoje. Então, ela colocou e não é que deu certo. Então, ela sempre abriu portas, ela sempre foi de vanguarda. Agora, vamos lá, o que você falou da viagem. Primeiro, só uma coisa, você já era uma adolescente aí e tudo, né? Estava fazendo novela. A Viagem foi a primeira versão, gente. Porque a gente vê a Viagem, a gente acha que foi aquela que passou na Globo. É de Ivani Ribeiro. Ribeiro. Mas foi um remake. Olha aí, ó, tanto remake hoje em dia. Exato. E já teve esse remake de A Viagem. E na Viagem você fazia qual personagem? Maria Lúcia, que era filha da Irene Ravache, que era irmã da Eva Vilma. Que era Diná. Diná, exatamente. Então, na verdade, você fez o papel que no remake foi da Fernanda Rodrigues, que era a filha da Lucinha Lins. Que era a irmã da Diná, da Cristiane Torlone. Da Cristiane Torlone. Perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. E daí, a gente estava aqui até com a Suzy Rego outro dia, e a gente estava falando. Ela fez a viagem, o remake, certo. A viagem. E daí, ela falou que tinha um clima meio sobrenatural, tinha aquelas. Principalmente as cenas ali que envolviam um lado mais de espiritismo. Nessa primeira versão também teve isso? Tem assim coisas de apagava a luz do estúdio, você entendeu? Dava pife nas câmeras, dava umas coisas assim diferentes. Do nada, assim? Do nada. Então a gente ficava naquele clima, mas ninguém tinha medo. A gente sabia que a mensagem que a gente estava passando era muito importante. Era uma mensagem realmente de reflexão, né? Da pessoa pensar que não é só aqui. Não importa a religião que você tenha, existe depois uma continuidade, porque há um respeito ali por todas as religiões, né? Essa era a grande mensagem que ela passava. E para vocês terem realmente conhecimento de tudo que vocês estavam fazendo, parece que vocês tiveram também um workshop, é isso? Foi realmente... A Ivani foi maravilhosa também nesse aspecto. Ela tinha colaboradores, assessores, na verdade, um para cada área. Então, para a área da psiquiatria, ela tinha o Paulo Gaudêncio, que era um grande psiquiatra, veio a falecer, mas uma pessoa incrível. Para a área do espiritismo, ela tinha o professor Herculano Pires, que era um grande filósofo, e o Chico Xavier, que eu também tenho uma história maravilhosa, porque ele veio até São Paulo, ali pertinho de Perdizes, na Rua Bartira. Nós trabalhávamos ali na TV Tupi, na Avenida Doutor Arnaldo, e ele veio nos orientar. O Chico Xavier foi orientar para vocês fazerem a novela Viagem. Exatamente, com muita responsabilidade, com muita determinação, pediu a todos nós para que a gente pudesse passar uma grande mensagem. Por quê? O que a Ivani fez foi inédito. Ela foi mexer com religião, né? Ela foi mexer com uma questão de vida pós-morte, ela foi mexer com psiquiatria, porque ali ela fala da questão do ciúme doentio, que a Diná tinha. Com o Theo. Exatamente. Né? Então, era uma responsabilidade muito grande, porque ela ia mexer com vários tópicos delicados. Inclusive, o casamento de uma mulher mais velha com um rapaz mais jovem. Isso, imagina. Naquela época. 30 anos atrás, nossa, era uma coisa chocante. Total, essa novela era muito pra frente. Total. Nossa. Então, o Chico Xavier falou com todos nós, né? Era um lugar assim bem grande. E no final, nós tivemos a possibilidade de dar um grande abraço nele. E eu fui levar um livro para ele autografar. E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim na minha mão e disse: "Você vai curar muitas cabeças." Imagina, eu tinha 14 anos.
Você nem nem pensava em sonhava. ser psicóloga. Tava no auge da carreira artística, sabe? Era estrelinha da TVS, da TV Tupi. E aí ele disse isso. Mas eu nunca associei com psicologia. Eu só achei Jamais, assim, né? Você ficou... nunca. Não, até porque eu gostava muito da medicina, né? Mas nunca pensei na psicologia. Mas na medicina, nessa área, sempre foi do cérebro. Eu sempre gostei muito dessa parte de como o raciocínio acontece. Eu ficava encantada. Pouco lá, tá vendo como é bom falar do passado? Um pouco do seu meu avô. Com certeza, Né? não tenho dúvida. Olha. Tem isso, porque ele fez medicina, parou, enfim, mas eu adoro, até hoje, eu gosto de neurociência, sabe? Eu acho isso tudo fascinante, como as coisas funcionam no organismo. É uma coisa E incrível. naquela época nem imaginava isso. Não, e até porque a psicologia nem se falava em psicologia muito, sabe? Era mais a psiquiatria, era mais uma outra área. Psicologia era como se fosse assim uma ciência que não tinha prestígio, não tinha muita divulgação. E olha só, depois é que eu vim entender isso, que ele tinha falado a respeito dessa minha possibilidade de orientar as pessoas para melhorar a qualidade de vida delas. E do meu pai, que ele pegou a mão do meu pai, imagina, meu pai não é uma pessoa pública, não era ninguém conhecido, ele pegou e disse, como vai o supermercado? Aff. Nossa. Seu pai trabalhava no supermercado? Trabalhava em supermercado. E o meu marido também era dono de supermercado. Olha a história. A ligação não, também. E olha meu coisa. Pai do céu! O meu marido lembrava muito meu pai, porque meu pai faleceu jovem, né? Teve um problema de AVC, enfim. Mas lembrava muito. A vida da gente, ela é fantástica. Se você começa a entender que por isso que a gente tem que ver a nossa história. A gente, olhando a nossa história, a história dos nossos antepassados, a gente vai entender muito do nosso comportamento, Muito. porque o DNA está aí sim, sabe? Agora ele vai se desenvolver de uma forma ou outra, mas a raiz está lá. E tem muita coisa entendo ligada tudo. do seu pai com o seu marido. Total, porque eu sempre tive meu pai como ídolo, a postura dele, mas quando é que eu ia imaginar que eu ia me casar com uma pessoa que também trabalhava nessa área? Não é fantástico? E depois de quantos anos, Nossa, né? imagina, 30, 40 anos depois, quer dizer, tudo tem a ver, tudo. Por isso que a gente tem que ver muito a nossa história para a gente ver as nossas escolhas atuais, porque às vezes a gente repete escolhas negativas. É verdade. Isso acontece muito quando e aí você a família tem que quebrar o esse ciclo, que é difícil, gente. Porque sem perceber, você se familiariza com as coisas ruins. E Aham. você busca as coisas ruins. É verdade. Então, eu tive a felicidade de me familiarizar com as coisas maravilhosas da família, do meu pai, do jeito dele de ser bonachão, sabe? De ser uma pessoa que sempre ajudou todo mundo. Meu marido, a mesma coisa. Igualzinho. Igualzinho de personalidade. E aí eu fui vendo até o sorriso. É que a gente vai entrando no papo, assim. Mas é o seguinte, mas a gente... Você não acha... Eu tenho um pouco isso, assim, né? Geralmente, os homens com quem eu me envolvi, né? Tinham muita característica do meu pai. Isso é normal acontecer, não é? Normal. Por quê? Porque você tem na família a primeira referência, tanto do comportamento da mãe, como do pai, ou o comportamento enfim, do companheiro, da companheira, porque hoje em dia mudou tudo. Mas você busca referências. E aí é que está a nossa escolha enquanto adulto de buscar as referências, mas o lado positivo. Porque às vezes a gente pode repetir os padrões negativos, pessoas que gritam, sabe? Pessoas, em vez de a gente procurar o oposto, a gente se familiariza e quando vai ver, tá novamente com uma pessoa que grita, que é nervosa, que bebe, sabe? Que tem algum comportamento. Mas o normal é a gente buscar as referências do que foi o pai ou o que foi a mãe. Então, você reproduz. E é natural a gente buscar no companheiro isso, porque você busca aquelas coisas positivas, aquelas coisas gostosas, sabe? Da tua infância, da tua adolescência. E aí é que está o nosso grande papel. Por isso que eu adoro trabalhar com criança, porque você pode orientar um pai e uma mãe a trabalhar dentro de si os aspectos positivos e já transmitir para esta criança esses aspectos. E quando você escorrega, porque a gente é humano, ou grita, ou fala uma coisa
coisa indevida, voltar, pegar a criança e falar, olha, desculpa, fiz um ato que não devia, sabe? Estava nervoso, estava nervosa, não devia ter agido assim. Desculpe, você não tinha que ter assistido isso. Espero que você não reproduza. Ser claro, direto e objetivo. É bem direto mesmo, que isso fica marcado para sempre na vida da gente. Mas é muito assunto com a Suzy, gente. Dá vontade agora eu tô com a psicóloga aqui, dá vontade de perguntar tudo. Mas aí, vamos lá. Fez a viagem, fez um monte de novela na Tupi. Isso. Uma pergunta, aí você já tinha ali adolescente e tal, fazendo... Aí você falou que realmente, que assim, lógico, na televisão tem assédio, tinha muito mais. Você chegou a sofrer o tipo de assédio ou não? Você era Graças muito a Deus, não, porque sempre minha mãe esteve comigo até o dia que eu casei. Em todas... aliás, foi uma condição do meu pai. Você pode, porque eu amava. Ele falou, você pode trabalhar em televisão, fazer o teu papel, mas você tem 2 condições. Primeira, jamais parar de estudar. E assim foi. Não parei. Sempre trabalhei e Mas estudei. você conseguia coordenar os dois? Os dois. Escola e trabalho? Exatamente. Estudava de manhã, das 7 até meio-dia, 1h. Ia direto para o estúdio, comia no caminho. Por isso que minha mãe estava sempre comigo. Comia no caminho, chegava no estúdio, já entrávamos em gravação, ficávamos até 7, 8 horas da noite. Mas assim, até você, tipo, ficar maior de idade? Até maior de idade. É mesmo? Mamãe sempre comigo. E foi ótimo. E foi maravilhoso. Hoje as pessoas têm um constrangimento, né? Pelo contrário. Quanta coisa a gente pode estar junto, aprender. Mãe verifica. Às vezes a gente não percebe. Não consegue. Não é? Então, porque você está no meio da loucura. Até porque você não tem a experiência, você não tem a bagagem. Então, você não percebe muita coisa. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à informação. Não é? Mas, anteriormente, as pessoas... Nossa, eu brinquei de boneca até os 15 anos de idade. Olha isso. Ela adorava. Hoje em dia, você não consegue ver uma criança... 15 anos de idade, a pessoa já está com o filho no colo. E é uma pena por um lado. Porque perde a infância, perde a infância. Você tem a vida inteira para viver isso, né? Por isso que eu falo que a gente deve fazer com que os filhos brinquem mais com coisas concretas. Tá tudo muito no virtual, entende? Muito Mas mesmo. voltando um pouquinho. Eu tive também uma outra situação que foi, assim, muito dolorosa, mas também me acrescentou muito. Quando eu estava na TV Tupi, fiz a última novela que a TV Tupi estava no ar, que era Como Salvar Meu Casamento, com a Anissete Bruno, Paulo Goulart. Nós assistimos o desligamento da TV Tupi. Nossa, Suzy, isso é triste demais, eu sei disso. Nossa, foi muito triste, muito triste. E aí eu fui para a TV Mas você Bandeirantes. estava gravando? Não, mas... Estava gravando, não terminou a novela. Paramos na metade. Aí chegou um dia lá e falou... Chegou um dia, a equipe falando, agora vamos fazer o desligamento, porque entrou em falência a TV Tupi. Vocês tiveram atraso porque, assim, sempre tínhamos atraso. Atraso de salário, Isso não tinha. Mas as pessoas, elas tinham tanto amor pela TV Tupi que a gente trabalhava, às vezes, 2, 3 meses sem receber. Normal, né? Normal, quer dizer... Normal, por amor, não é? Mas só para mostrar que eu tenho, assim, grandes histórias da TV brasileira. Então, eu vejo que você tem grandes histórias, seu olho até, seus olhos brilham. E aí, eu queria saber se você já passou por algum... O negócio da TV Tupi realmente é triste demais. Com certeza. Mas algum perrengue com algum ator ou não? Tipo assim, eles te abraçavam como uma menina novinha e tudo, porque você trabalhou só com estrelas. Só estrelas. Rolando Boldrin, Jardel Filho, Rodolfo Maier, Laura Cardoso. Nossa, só top. Eva Vilma, Irene Ravache, Marília Pera, Glória Menezes, Tarcisinho. Nossa, só pessoas maravilhosas. Eu sempre tive muita sorte, graças a Deus. Dionísio de Azevedo. Nossa, olha isso. Pessoas assim incríveis. E eu era como se fosse um mascotinho. Porque como eu comecei muito novinha, todo mundo já me conhecia. Então já me tratavam como se eu fosse assim a filhinha deles.
Entende? Entendi. Aí você, tipo, tinha alguma que você tinha mais, digamos, era mais chegada? Alguma? Ah, Irene Ravache. É. E a Ana Rosa. Ana Ai, Rosa Ana até Rosa, hoje. maravilhosa. Maravilhosa. Tá em Portugal, minha mãezinha. Ela foi minha mãe várias vezes em novelas. Ela também é muito querida. Ela e a Irene Ravache eu tive muito contato. Muito contato, mesmo assim. de irem. A Irene participou da minha festa de 15 anos, da minha Olha. formatura. A Eva Vilma, eu tenho foto dela na minha formatura com o Carlos Zara. Eu sempre fui assim muito acolhida, graças a Deus. Olha. Agora, você também, TV Tupi. TVS na época TVS. também, né? Então você teve ali, você era a filhinha do SBT. Silvio Nossa. Santos. Você já viu o Silvio Santos? Já que isso? Quantas e quantas... Aliás, antes de ser atriz, eu já participava do programa do Silvio Santos, que era na TV Globo como mini jurada. Ah, meu pai do céu. Mini jurada, piquititica, que ele tinha... E, aliás, ele sempre trabalhou muito bem com crianças, né? Você lembra daquele Dia de Princesa, como é que era? Boa Noite, Cinderela. Boa Noite, Cinderela. Ai, O Matheus. Deus. O Matheus estava aqui e ele participou do Boa Noite, Cinderela. Olha isso. Matheus Gente, Carriere. Exatamente. Ele não era o príncipe, não. Eu acho que ele Tinha era. alguém que era o príncipe, que era muito lindo, que levava... Ele era muito novinho, né? Com certeza. E aí, o Matheus também é Carriere... um querido. É. E eu fiz mini júri, conheci o Silvio lá, e eu nunca me esqueço. Aí ele fazia perguntas pra gente, aí ele falou assim, Suzy, o que você gostaria, né? Qual era o teu sonho? Eu falei assim, nunca vou esquecer. Silvio, será que você me daria um pedacinho do seu talento? Sério que você falou isso? E o povo, aí, ó, tá vendo? Não, o pessoal, assim, dando risada, foi. E depois de alguns anos, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fui trabalhar na primeira emissora que era do Silvio Santos, que era a TVS, não era o SBT. Na Vila Guilherme. Isso! Gente, quantas lembro. vezes eu saí de lá com o barquinho dos bombeiros porque aquilo inundava? A gente tava gravando, de repente, gente, chegou o barquinho, a água chegou. Minha água até em cima, gente. Parava a gravação. Parava tudo, a gente voltava no dia seguinte. Você tá vendo? Acho que é só glamour, não é só glamour. Não, tem de não tudo. Mas a gente se divertia, nunca foi tormento. É isso que eu acho que era um clima muito bacana. Isso aqui, é porque vocês ficavam horas lá, né, pra gravar. Então 8, 9 horas, 10 horas. E o Silvio dependia. Santos, como é que ele era, assim? Gente, tipo... fantástico. É? Fantástico. O Silvio realmente é uma pessoa iluminada. O que ele ensina, eu também nunca vou me esquecer que eu tinha lido um livro da Zíbia Gasparetto. Ah, que era espírita, um livro. Era espírita, mas era, nossa, era lindo, porque dava para fazer uma novela. Ai, meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome. E aí eu li aquele livro e falei, nossa, Silvio, olha, dá uma lidinha nesse romance, porque você vai ver que ele dá uma história fantástica para a novela. Imagina isso em 1985, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, olha, Suzy, te agradeço muito, mas eu vou dar para minha esposa, porque eu só leio biografia. Uau! Na hora eu pensei assim, gente, olha que coisa interessante. Comecei a ler biografias, mas porque ele incentivou. Não, ele tem uma visão. E aí eu entendi, ele quer aprender com a vida do outro, né? Você vê caminhos, você vê referências. Então é bárbaro. Não que romance, ficção não seja interessante, veja bem. Mas ele, na época dele, mas no eu momento prefiro dele, também não é uma biografia. coisa concreta, uma coisa que real. aprende com a história da vida das outras pessoas. É tipo, você agora falando aqui, eu fico fascinada sabendo a história da sua vida. Isso pra mim é mais interessante, entenda, lógico, ficção é legal Sim, e tudo. É mais interessante que a história de vida. Ah, com certeza. É. E sempre a gente tem a aprender. E a gente vai ver sempre que é nas dificuldades que realmente se cria as oportunidades. Quando ele falava como ele começou, sabe? Quando ele teve aquele momento que foi fantástico, quando ele tira o paletó. E isso acho que tem até ainda na internet. Ele tira o paletó e fala assim, todo mundo fala como é que consegue o sucesso.
Sucesso é o seguinte, vocês estão vendo aqui? 10% inspiração e 90% transpiração. É isso, nossa. E ele estava todo pingado aqui, você entendeu? Então, é uma você pessoa leva pra iluminada. Vida isso. Com certeza. Mas aí você passou, fez todas essas TV Tupi, você fez Globo também, né? Fiz Globo, fiz Bandeirantes, fiz Record, fiz Manchete, fiz Cultura, TV Cultura, que tinha os teleteatros, que eram fantásticos. Gente, foram muitas novelas. E aí, Suzy, como é que faz assim? Tudo bem, você não parou de estudar. Não. Mas como é que deu o start, a mudança para você partir para uma outra área? Porque Suzy Camacho é psicóloga, gente. Então, como eu sempre trabalhei e estudei, com a parte da psicologia, eu também gostava muito de fazer obras assistenciais. Então, fazer um atendimento para dar orientação para crianças, adolescentes, né? Isso paralelo à carreira de que eu não atriz. Parei como atriz. E aí o Guga, que era, né? Porque ele faleceu, irmão do Boni. Chefão também, da Globo, Nossa, chefão, cabeça, brilhante. Pai do Boninho, gente. Pai do Boninho, exatamente. Então, o Guga era tio do Boninho. E aí, o que aconteceu? O Guga me viu, ele tinha visto algumas coisas que eu tinha falado sobre essa parte de psicologia, batendo papo. Eu falando sobre criança, sobre essa importância, né, de estar dando uma orientação correta. Como os pais ficam perdidos realmente, não sabendo muito bem como lidar com as situações. Ele falou, Suzy, quero que você venha fazer aqui comigo o Fala Brasil. Fala Brasil, isso foi em 93, 94 que ele lançou o Fala Brasil. Era uma revista, mas com parte de jornalismo. E eu fazia todos os dias a parte de psicologia. Então, chegavam perguntas e eu fazia uma consultoria sempre voltada para a área de criança e adolescente. Olha então, foi isso. uma inovação. Porque até então se falava da psicologia, mas como um adulto. Não se falava sobre essa parte educacional. Isso na Record. Na TV Record. Que até hoje tem o Fala Brasil na Record, no final de semana, não é isso? Eu acho que também sábado. Tem durante a manhã, salvo engano. Mas era um programa das 8 da manhã até meio-dia e era um sucesso. Foi um grande sucesso. E aí, os outros programas começaram a me ver como psicóloga, começaram a chamar. E foi uma coisa interessante. Eu estava na Record, aí eu saí da Record, fui fazer novela no SBT, que era A Fascinação do Valcir Carrasco. Peraí. Então, vamos lá. Você estava na Record como psicóloga. Psicóloga. Aí você foi fazer novela do Valcir Carrasco, Fascinação no SBT. Fazia os dois. Gente, que genial! Foi fantástico. E também foi muito legal essa minha participação com o Valcir, porque eu era a mãe adotiva da criança da protagonista. Que a protagonista, que era a Regiane Alves, que estava assim, sendo lançada, uma lindeza. E ela era mãe de uma criança. Essa criança foi adotada por mim. E quando se descobre que ela era a mãe biológica, há uma briga jurídica entre quem teria o direito, a mãe biológica, que nunca contactou muito tempo com a criança, porque a criança foi roubada, teve assim, ou a mãe adotiva que criou essa criança até os 8, 9 anos. Com quem o juiz deveria deixar a criança. Nossa, que bela trama. Não, olha bela só. Trama. Aí o Valcir me falou, Suzy, estou numa enrascada. Porque eu sempre transmiti tudo com muita intensidade. Você vê quando eu falo tudo com muita intensidade. Você fala com os olhos brilhando, você fala assim com uma energia. Você tem uma energia legal. E aí, quando tinha cenas onde eu abraçava a criança, né? Porque a criança não sabia que era adotiva. Eu abraçava a criança, eu chorava, porque eu sabia que eu teria que devolver a criança. O público ficou mexido, no sentido de, puxa, ela criou. E eu falava isso. E tem uma cena que, nossa, emocionou muito, que eu falava. Eu escutei o primeiro choro. Eu troquei as fraldas. Eu vi o primeiro andar, o primeiro sorriso. Eu vi...
Nossa, aquilo me arrepia. Porque quando foi falado isso, o público começou a questionar quem teria realmente o direito a ficar com a criança, sendo que todo o amor, todo o vínculo que foi estabelecido durante 8 anos não poderia ser rompido assim. Aí qual foi a saída do Valci? Falou, Suzy, eu estou entre a cruz e a espada, porque realmente o pessoal está favorável à mãe adotiva, mas não posso, a protagonista tem que ficar. Aí qual foi a saída dele? O juiz determina que a mãe biológica fique com a criança porque a criança foi sequestrada. Porém, eu descubro em seguida, quer dizer, eu não, a personagem que está grávida. Ai, que bonitinho! Pronto, ficou todo mundo feliz. E aí termina. Eu já estava pensando que ele ia te matar na novela. Alguma coisa tinha que acontecer, né? Ele pegou um final assim, ela fica grávida. Que, aliás, na verdade, muitos casais, pais adotivos, acontece exatamente isso. Isso não é uma ficção. Muitos casais, inclusive a Jussara Freire, ela adotou uma criança. Poucos meses depois, ela ficou grávida. E você deve conhecer vários casos assim, de pessoas que falam. Depois que eu adotei, eu acho que baixa ansiedade, alguma coisa acontece, as coisas fluem e o bebê vem. Então, ele fez isso e o término da novela é todo mundo junto numa grande festa, onde eu apresento o meu bebê e a criança, que seria o meu filho adotivo, está com a mãe biológica. Todo mundo feliz e satisfeito. Olha que lindo. Só uma coisa, né? A gente estava falando já da sua carreira de psicóloga, mas assim, chorar, era fácil para você interpretar chorando assim? Você sabe que eu faço parte do livro do Guinness como sendo a atriz que mais chorou em todas as novelas. Foram 180 capítulos. Eu chorei em todos os capítulos. Pelo menos uma cena. Dessa novela? Dessa novela que foi... Não do Fascinação. Da Fascinação. Foi do SBT, Vida Roubada. Vida Roubada. Do primeiro ao último capítulo, eu tenho pelo menos uma cena de choro. Gente, e é uma coisa impressionante. Eu tenho muita facilidade. Bem, com naturalidade. Na verdade, eu uso a memória afetiva. Né? Então, aí eu busco situações e aí... Vem. Porque você está ali no meio de um monte de coisa e de repente fazer chorar é difícil. É difícil. Nossa! Mas eu encarno. Eu realmente não vejo, parece que eu estou fora de mim. É uma coisa interessante. E aí, Suzy, beleza. Aí você fez essa novela junto com o Fala Brasil. Sim. E aí, você fez essa novela, mas aí você seguiu como atriz ainda fazendo Fala Brasil ou não? Aí foi... Não, aí foi só por Fala Brasil. E aí foi o Valcir abrindo... Carrasco realmente foi uma exceção que me abriram, que eu só tenho a agradecer. Eu acho ele, assim, Incrível, maravilhoso. Incrível. Incrível, eu acho. Ele é fazedor de sucesso. Nossa, com certeza. Só faz sucesso. Com certeza. E ele é muito observador. Todo grande autor é observador. Porque ele busca na realidade ao redor ali situações e ele acaba mesclando isso e criando personagens, histórias, tramas incríveis. E ele me deu de presente a Adelaide. Nunca vou me esquecer, que foi a minha personagem. E você, por acaso, assim... Tá, tudo bem. Aí você seguiu na carreira de psicóloga, que você também... É muito bem, digamos assim, muito bem quista como psicóloga. Graças a Deus. Né? Você exerce essa profissão ainda, certo? Sim. Agora, você, por exemplo, voltaria para fazer uma novela? Sim. Com certeza. Mesmo? Porque tá no sangue, né? Eu gosto de passar mensagens, eu gosto de interpretar alguma coisa que passe alguma mensagem positiva. Então, com certeza, sendo um bom texto, lógico, um personagem que seja interessante, com certeza. E você assiste novela hoje, Suzy? Muito pouco. Não acompanho nada. Vejo alguma ou outra coisa, mas é porque, por opção, eu gosto muito, de ler, eu acabo fazendo outras coisas nesses períodos, gosto de séries. Né? E aí, mas, por exemplo, hoje você vê, a realidade está um pouco assim, tem bastante remake rolando. Muito. Aliás, quase que teria uma terceira versão de A Viagem, parece que a Globo desistiu, mas talvez tivesse ali a terceira versão de A Viagem. O que você acha desses remakes agora? Bom, eles estão sendo adaptados para essa realidade, mas eu acho que eles poderiam se voltar um pouquinho mais para certos conteúdos daquele momento, entende? Eu acho que se perdeu um pouco. De tanto modernizar, de repente perde um pouco.
Perde Entendi. um pouco. Eu acho que poderia manter um pouquinho mais a parte original, sabe? Da trama, ou uma Avenida Brasil. Nossa, aquela novela foi fantástica, você lembra? Maravilhosa, nossa, 2012, parou o Brasil. Então, são coisas que eu acho que poderia se manter, sabe? Entendi. Eu acho que você modelar demais acaba perdendo uma essência. Mas, de qualquer forma, que bom que estão voltando trabalhos que passam conteúdos bem interessantes. Isso eu acho que é muito importante. Principalmente esses autores que... A gente tem que ter referência. Na vida, não se vive sem referência. Então, a gente quando falando você isso busca o passado, não é? Você busca o passado, você vai pegar o de melhor que existia naquele passado. Exatamente. Agora, por exemplo, você tá fazendo a psicologia, tá ali, vai fazer, por exemplo, vai aparecer uma novela aí para você fazer, ok. Agora, hoje a realidade são redes sociais. Sim. Então, por exemplo, você tem o seu trabalho de psicóloga. Eu queria saber se você usa a parte digital para isso, né? E como você lida com essa ascensão das redes sociais? Vou explicar. Por exemplo, às vezes tem uma vaga de um trabalho numa novela que tem uma atriz que não tem tantos seguidores e a outra atriz tem muitos seguidores. E aí acaba optando por essa atriz que tem muitos seguidores, né? Como lidar com essa atualidade, né? Porque a gente não veio dessa época. Não, com a certeza. gente teve que se reinventar também com isso. Exatamente, com certeza. Eu acho sempre que a gente tem que primar pela qualidade e não pela quantidade. Muito bem. Não é? Então, a gente sabe que ter muitos seguidores não significa que você tenha qualidade no seu conteúdo. É isso. E isso eu acho um pecado nessa questão das redes sociais. Eu não utilizo as redes sociais, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade mesmo. Precisaria ter alguém para fazer essa parte. Mas o que eu vejo é que as pessoas elas primam por se fixar em volume, em quantidade, e não na qualidade do que está sendo passado. E isso, no decorrer dos anos, eu tenho certeza que vai ter consequência, porque falta base. Quer dizer, o que você lembra de trabalhos de alguém há 10 anos atrás? O que você lembra de uma música? O que você... De 10 anos, não estou falando das músicas antigas, 30, 40 anos. Essas, com certeza, têm um outro tipo de estrutura. Eu acho que está tudo muito descartável, né? E lamento, e até entendo que eles vejam só essa questão de números, mas número não quer dizer qualidade. E outra coisa, a formação deste público, amanhã vocês vão ter vamos dizer assim, um prejuízo, porque este público não está tendo a qualidade de ter uma referência positiva. Ele tem a quantidade, mas ele não tem uma referência que vai fazê-lo vibrar com as coisas, sabe? Que vai fazê-lo ter uma bagagem. Então, isso vai ter uma consequência lá na frente. É mesmo porque, se a gente for ver, por exemplo, eu sempre dou o exemplo, ok, pode até colocar esses atores ali fazendo, mas quem segura mesmo é tipo Terra e Paixão. Quem segura é Tony Ramos, é Glória Pires. Com certeza. Agora, Arlete Salles fazendo a novela das 7. Então, precisa ter. E aí a gente olha e fala assim, poxa, beleza. Ai, não tem rede social. Então tá bom, a Adriana Esteves não tem rede social. Tony Ramos né? não tem rede social. Como faz? Né? E aí a gente tá falando de grandes atores. Então precisa equilibrar tudo isso, né? O caminho do meio ele é fundamental. O novo ele tem que vir, mas a gente não pode repudiar aquilo que já tem uma história. E é isso que está faltando hoje em dia, sabe? Este conhecimento está se perdendo. E é um pecado, não é? Que é esse conhecimento? O estudo que essas pessoas tinham, faziam, sabe? Se dedicavam. Não dá para fazer realmente um grande ator assim. Não dá. mesmo. Não mesmo dá. que você tenha grandes habilidades, se você não tiver prática e treino, estudo, a coisa não anda. Ela exatamente. vai cessar Por isso que às dia. vezes a gente vê alguns desastres acontecendo, porque é maravilhosa, coloca lá na novela. Não é bem assim. Ou você dá um papel menor para a pessoa, até a pessoa
pessoa. Exatamente. Acredito que sim. A gente entende que tem a parte comercial, que tem que vender para o Sim. digital. A gente entende. A gente não é, né? Claro. Mas precisa ter ali... O equilíbrio. Esse exatamente. equilíbrio é que eu sinto que falta hoje em dia. Agora, por exemplo, como psicóloga, Tá. eu vou consultar agora. Não, mas é de verdade. Por exemplo, você lida com psicologia infantil. E como você vê essas crianças hoje? Oi, fala comigo. Oi, fala comigo. Como faz? Nossa, isso é muito sério. A gente vê hoje que as crianças não estão desenvolvendo certas habilidades sociais que são básicas para que elas sejam felizes no futuro. Por exemplo, essa questão de olho no olho, de conversar, não sabem se manifestar num diálogo, numa conversa, não tem paciência. Pra nada, né? Para nada. E isto é um erro, porque quando os pais se sentam à mesa, vai num restaurante ou mesmo em casa, um tá lá vendo, o outro tá olhando para a televisão, o outro tá... Não se tem aquela coisa, desliga tudo, vamos conversar, quero saber como foi o seu dia, o que você fez, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é meu pai fazia fundamental. isso. Nossa, era fundamental. A gente sabia as histórias. Hoje em dia, quais são as histórias que os nossos filhos sabem de nós? É verdade. Ele sabe da sua infância? Ele sabe onde você estudou? Ele sabe como chamava o professor que você gostava? Onde você jogava futebol? É A verdade. maioria das crianças não sabe da história dos pais. Não sabe, às vezes, como chamava o bisavô. Não sabe de onde vieram. É verdade isso. Eu estou vendo, então, o que está acontecendo. Esta empatia, ela, na verdade, ela é desenvolvida. Você se colocar no lugar do outro. Mas, para isso acontecer, você tem que se desligar um pouquinho, fazer o seu filho... Aprender a ter paciência, assim, quando se senta à mesa. Não vai levantar enquanto todo mundo não terminar. Aí vai falar, mas por que, coitado, é uma criança? Não, é agora de criança que você tem que moldá-lo para que amanhã, no trabalho, ele saiba lidar com todas as limitações, dificuldade de relacionamento com chefia, com amigos. Porque senão é o que a gente está vendo agora. O número de jovens que se mantém no trabalho é muito pequeno. Eles mudam. Eu li uma matéria falando sobre isso, Não é? que esses jovens agora, eles não sabem lidar com pressão. Exatamente. Não sabem lidar com não. Exatamente. E ficam infelizes, entram em depressão com muito mais facilidade, têm problemas de ansiedade com muito mais frequência, em decorrência de não terem tido a prática justamente na infância e na adolescência. Então, quando a gente poupa muito os nossos filhos, nós estamos estragando. Você está tirando as pedras do caminho, não é assim. Você tem que ensiná-lo a desviar ou a ultrapassar. Então, os pais facilitam muito. Ai, não, ele está lá no tal lugar. Olha, dá o celular para ele ficar quietinho. Gente, pelo amor de Deus, ele vai aprender que é sem o celular. Ele vai... Leva um gibi. Hoje, quais são as crianças que leem gibi? Nem Nossa, tem mais. Nunca mais vi, nem sei, nem que é uma coisa fantástica. Então, o que a gente tem que fazer é, tudo bem, ele tem que saber como funciona, ele tem que ter o momento dele, mas não pode ser só isso. Sabe? Ele tem que saber ler. Outra coisa que eu estou vendo, e eu estou alertando os pais, as crianças não têm mais letra cursiva. Elas fazem letra bastão ou fazem só digital. Não tem mais caligrafia, né? Pois é. Aí vai falar, não, que bobagem, não usa. Não estou falando do usar. Eu estou falando das conexões neurais que são estabelecidas quando a criança ela tem que se limitar num determinado espaço, tem que trabalhar dentro desse espaço. Isso está desenvolvendo uma série de conexões neurais importantíssimas. Tanto a coordenação motora fina, como foco. Hoje, o número de crianças com desatenção, e não estou falando TDAH, não. Tá? TDAH é um transtorno. Estou falando de uma falta de treino de foco. Porque a criança está com várias coisas, então ela não está sendo treinada a ter foco numa coisa só. É o que eu acho mais difícil hoje, porque é exatamente isso. A pessoa, a criança, realmente, para mim era TDAH. Pensei que fosse tudo isso. Tem criança... o TDAH. Tá. Tem, mas não é a maioria. As crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção, ela é uma minoria. Entendi. A maioria é um comportamento aprendido de desatenção.
Eles ficam focados em várias coisas ao mesmo tempo, não terminam o que começam, não fazem as coisas básicas e isso eles vão carregar para a vida. E aí vão ter dificuldade no desempenho dentro do trabalho, num desempenho de vida mesmo, até paciência nos relacionamentos afetivos. Você vê que a troca hoje é grande. É muito grande. É grande. Aí você fala assim, não, as pessoas estão mais felizes? Desculpe, não estão mais felizes. Você não vê. Elas estão mais superficiais. Exatamente. Não é? E aí elas escondem a sua própria dor. E quando chega a meia-idade, é aí que as coisas vão começar a eclodir. Por quê? Na fase da juventude, não fizeram vínculos afetivos profundos, verdadeiros. E a idade vai chegar. E a solidão virá. E aí não tem... Quer dizer, uma coisa bem complexa. Aí você fala, o que tem a ver a caligrafia? Tudo isso. É isso. É verdade. Isso. É das coisas simples que a gente vai chegar nas complexas. E você que trabalha com criança mesmo, Sim. que você vê isso claramente, né? Nossa, tá muito claro. E eu oriento os pais, sabe? Eu tenho netos, meus netos fazem caderno de caligrafia, estão agora com 8 aninhos e fazem. A escola não pede, mas eu oriento. E fazem, porque isso realmente faz uma diferença neural, conexão, dá mais foco, dá paciência, dá perseverança. Mas você não acha... eu falei que eu ia usar um pouco você como psicóloga. Mas você não acha também, eu acho que na pandemia isso foi mostrado muito, claro, que na família não existe o diálogo, né? Tanto é que teve muito divórcio e tudo, Nossa, porque realmente o marido tinha que falar Conversar. Com a esposa, né? Então, você não acha que também é isso? Falta diálogo? Porque, assim, eu vejo... E eu conheço muito adolescente, nem criança. Eu não conheço tanta criança. Mas adolescente eu conheço. E eu fico inconformada com adolescente que não interage numa Exatamente. mesa. Não, e eu estou falando de adolescente, não é de 13 anos, né? Estou falando de adolescente de 18 anos, Sim. quase adulto. Que está ali com pessoas mais velhas e não interage. Verdade. É verdade. E aí, eu queria saber como tocar nesse assunto com os pais, entendeu? Se os pais admitem realmente que falta diálogo, alguns sim, outros não. Como é que é isso? Ou eles acham que é a modernidade? Eu não sei. Grande parte acha que é a modernidade, que assim está tudo bem, porque eles estão lá, na verdade, não estão dando trabalho. Essa ótimo, é a realidade. Né? Quer dizer, fica no quarto, jogando videogame, que está tudo ótimo. Exatamente, porque educar dá muito trabalho. Só que também é uma poupança para o teu futuro. Se você se dedicar e educar bem significa, vai lá e fala, que jogo é esse? Como é que é? O que você está fazendo? Lógico que a princípio vai ficar, ai, para, tal, não sei o quê. Mas pergunte, sabe? Pergunte, que música é essa que você está ouvindo? Sabe, quando você estiver no carro, põe alguma coisa que você goste e fala, olha, o que você acha? Lógico que ele vai falar, ai, caramba, isso aqui não tá bom, isso aqui não sei o quê. Fala, mas escute, você viu aqui a melodia? Agora me põe uma música sua, também eu vou ouvir. E aí da música, pega alguma coisa positiva que tem naquela música que ele está ouvindo e fala, ó, isso aqui eu achei interessante, olha, tem uma melodia, ou então esse ritmo, enfim, fala uma coisa positiva. Mas para você ter essa troca de você mostrar o que para você é uma referência positiva e ele te mostra um mundo que ele gosta. Quer dizer, é puxar assunto. É ter conexão, né? Exatamente. E tem que perguntar mesmo, não tem que se importar com cara feia, sabe? E vai. É um processo assim de formiguinha. É hoje, amanhã e depois para você reconquistar o teu filho. E até nessa hora a gente vê seus olhos brilhando, falando, eu né, amo. da sua, isso que eu ia falar, da sua área aí, da psicologia. Agora, Suzy, eu queria assim, infelizmente, a gente tá Mas antes, né, tem um presente para te dar. Mas antes disso, eu queria saber assim, o que você não faria de novo na sua vida e o que você faria muito mais vezes na sua vida? Às vezes, por amor, a gente deixou de pegar mais firme em algumas possibilidades, entendeu? Aquela coisa de adolescente, hoje eu já faria uma coisa diferente, né? E o que eu repetiria foi toda essa determinação, sabe? De estudar, trabalhar, fazer várias coisas com muita dedicação. Às vezes a gente diz assim, mas é muito criança, não vai fazer mal.
Pode ter certeza, vai desenvolver alguma habilidade. Você começou com 3 anos de idade. 3 anos de idade, só tenho a agradecer. Eu tive uma época que eu estava fazendo a novela do SBT, que a novela era mexicana, e cada cena tinha por volta de 15, 20 páginas. Cada cena. Eu decorava, estudando na faculdade, 60 páginas por dia. Para o dia seguinte, eu fazer as cenas, porque eram poucas pessoas no elenco, novela mexicana, e na novela mexicana, os atores mexicanos, eles não decoram, eles usam ponto eletrônico. Nossa! Por isso é que aqueles textões. aqueles textos enormes. Às vezes eu tinha bife que a gente chama, é uma página inteira de texto, né? Então, foi ótimo. Tudo aquilo que foi pressão, e às vezes a gente não pressiona, porque fala, ai, não, está excedendo. Não, a pressão faz você desenvolver habilidades. Eu estou falando de uma pressão positiva, não estou falando de nada que seja violento. Eu acho que exatamente. É uma pressão, por exemplo, o atleta tem essa pressão. Claro que às vezes exageram também, mas essa pressão faz parte da vida. Faz parte da vida. É isso que eu sempre passo para os pais, sabe? Tirar as pedras não é bom. Você deixa uma pessoa fraca. Ela tem que criar garra e determinação. E isso só vem com dificuldade. Só vem com essas provações que a gente tem pela vida. Então, o que eu repetiria? Toda a minha carreira. E o que você não repetiria era o quê? Às vezes a gente abdica de alguma coisa por causa de um amor, né? Principalmente na adolescência. Ah, eu não quero trabalhar em tal lugar. Não quero trabalhar. Não vou para lá porque aqui fica mais cômodo, fica mais perto. Não, eu devia ter insistido. Você se arrepende pelo aquilo que você não fez. Não fez. Por aquilo que eu fiz e passei, ótimo. Aprendi muito. É isso agora, Suzy. Eu só tenho que te agradecer muito. Olha, isso aqui é uma lembrança por você vir no início do meu podcast. Ai, obrigada, meu amor. É o Cacá Pode, né? Ai, ótimo! Gente, essa caneca. Olha só! Vou usar muitas vezes, porque eu adoro tomar chá. Ah, é? Ai, eu sou chazeira. Jura? Nossa, eu tenho assim... Qual chá que todo você aquele gosta ritual. mais, assim, de... Ai, olha, eu gosto de frutas vermelhas. Ai, eu delícia, amo. adoro também. Chá de cidreira, que eu uso mesmo a cidreira natural, porque eu tenho uma hortinha em casa. Ai, que então demais. eu tiro lá a cidreira. Mas tudo é bom. Nossa. Eu trouxe um chá de rosas da Turquia, que é uma coisa que é de rosas mesmo, são rosas. Ai, jura? Aquilo também, é aquele cheiro de rosa. Aquilo você toma assim, nossa senhora. Mas muito obrigada por você ter vindo, meu amor. Suzy, demais. A história da sua vida é impressionante. E realmente eu acho que tudo aconteceu de maneira leve, porque na verdade você passa isso para o universo, porque você é uma pessoa leve, de alma leve, obrigada. Né? Com uma energia boa. Então, olha, só tenho que te agradecer. Obrigada. Muito obrigada, de verdade. Eu é que agradeço essa oportunidade, que você tenha muito sucesso, Amém. sabe, um programa de conteúdo que realmente dá uma luz às outras pessoas. Isso é fundamental, você faz a diferença. Ai, muito obrigada. Beijo, gente. Tchau.